Você quer saber a verdade sobre o único pecado que o próprio Jesus disse que nunca poderá ser perdoado? Aqui está, clara, direta, aterrorizante. Jesus alertou: todo pecado e blasfêmia serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31-32. Deixe isso para lá por um segundo. O Filho de Deus, que perdoou assassinos, prostitutas, ladrões, traçou um limite. Um pecado e nenhuma segunda chance. Nenhuma oração forte o suficiente. Nenhum arrependimento possível. Nenhum retorno. Mas aqui está a parte que ninguém explica direito. O que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo. Você ouvirá as pessoas dizerem: ah, se você disser algo ruim sobre Deus, está ferrado. Não, é muito mais profundo do que isso. Não se trata de uma palavra descuidada. Trata-se de uma rejeição endurecida e deliberada da única voz que pode salvá-lo. Deixe-me pintar a cena. Jesus está expulsando demônios. Pessoas estão sendo curadas. O poder de Deus está literalmente diante de seus olhos. Mas os líderes religiosos, os fariseus, olham para o milagre e o chamam de demoníaco. Eles dizem: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Mateus 12, 24. Eles não estavam confusos. Eles não eram ignorantes. Eles sabiam o que estavam testemunhando, mas escolheram chamar o Espírito de Deus de maligno. Isso não é apenas errado. É um suicídio espiritual. Porque aqui está a verdade. O Espírito Santo é aquele que te convence do pecado. Ele é aquele que atrai seu coração ao arrependimento. Ele é aquele que faz sua alma reviver. Se você o rejeitar, conscientemente, repetidamente, permanentemente, você estará cortando a única linha entre você e o céu. Não é que Deus não o perdoe, é que você não o deixará. Este pecado não é cometido por acidente. Não acontece em um momento de fraqueza. Acontece quando uma pessoa é confrontada com a verdade repetidamente e continua batendo a porta até que, eventualmente, o Espírito para de bater. E aqui está a parte que você precisa ouvir. Se você está preocupado por ter cometido esse pecado, isso é um bom sinal. Porque as pessoas que realmente cometeram, elas não se preocupam. Elas não se importam. O coração delas é de pedra. Pense assim: você está se afogando. Alguém lhe joga o único salva-vidas que pode salvá-lo. Repetidamente, eles oferecem, mas você o joga fora. De novo e de novo. Eventualmente, você afunda. Não porque Deus não tentou salvá-lo, mas porque você se recusou a ser salvo. Este pecado é o fim da linha. Não porque Deus perdeu a misericórdia, mas porque você rejeitou a última tábua de salvação que Ele lhe deu. Então, agora a questão não é se Deus o perdoará. A questão é esta: você ainda está ouvindo? Ainda sente aquela voz interior? Porque Hebreus 3, 15 diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se você ainda sente convicção, se o seu coração ainda se comove ao ouvir a verdade, há esperança. Mas se você a ignorar, de novo e de novo, chegará o dia em que você não ouvirá mais nada. Não deixe isso acontecer. Não brinque com Deus. Ele está chamando você, mas Ele não chamará para sempre. Você está pronto para ouvir o segundo pecado imperdoável, um que milhões estão cometendo agora mesmo sem nem perceber. Seu corpo não é seu. Você pode pensar que é. Podem ter lhe dito: é a minha vida, meu corpo, minha escolha. Mas Deus diz algo radicalmente diferente e infinitamente mais sério. Ele diz: vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E apenas alguns versículos antes, ele dá este aviso chocante: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, 17. Vamos parar por aqui. Porque milhões de pessoas, até mesmo cristãos, estão destruindo seus corpos todos os dias e nem percebem que estão entrando em um território que pode custar suas almas. Você quer saber o que a Bíblia realmente diz? Vamos nos aprofundar. 1. Seu corpo é sagrado porque Deus vive nele. Este é o fundamento. Seu corpo não é feito apenas de carne e osso. É um vaso, uma morada, um templo do Espírito Santo. Não é simbólico, é literal. No Antigo Testamento, o templo era o lugar mais sagrado da terra. As pessoas tremiam ao entrar nele. A presença de Deus o preenchia. E ninguém o profanava sem consequências. Agora Deus diz: você é esse templo. Você quer tratar seu corpo como uma lata de lixo, abusar dele com vícios, contaminar com pecado sexual, usar isso para se prejudicar, ou tirar uma vida que cresce dentro dele. Você não está apenas danificando sua carne. Você está profanando o solo sagrado onde Deus escolheu habitar. E a Bíblia não diz você pode enfrentar consequências. Ela diz: Deus o destruirá. Isso não é poesia. Isso é julgamento. 2. Pecado sexual. O único pecado contra o seu próprio corpo. A Bíblia diz: qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas a pessoa que pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. O pecado sexual não é apenas pecado, é uma violação do seu próprio templo. Ele deixa cicatrizes em você. Ele escraviza você. Ele deforma sua alma e seu corpo de dentro para fora. Pornografia, fornicação, adultério, transas casuais. Cada ato de rebelião sexual contra o desígnio de Deus é um tijolo arrancado da parede do templo. E muitos dirão: é apenas o meu corpo. Não está fazendo mal a ninguém. Mas Deus diz: seu corpo me pertence. No momento em que você entregou sua vida a Cristo, ou alegou fazê-lo, você abriu mão da propriedade daquele corpo. Você não pode redefinir a pureza. Você não pode reescrever a santidade.
E se você destruir o que Deus construiu, ele não ficará de braços cruzados. 3. Automutilação e suicídio, a profanação suprema. Esta é pesada. Há pessoas assistindo a isto agora mesmo que foram atormentadas pela escuridão, vergonha e desesperança. E talvez ninguém tenha lhe dito isso antes, mas sua dor não justifica destruir o que Deus tornou sagrado. O suicídio não é apenas uma tragédia. É uma rebelião contra o fôlego que Deus colocou em você. Não se trata de saúde mental ser um pecado. Não. Deus vê sua depressão. Ele conhece seu sofrimento. Mas acabar com sua vida não é um pedido de ajuda. É a declaração definitiva. Deus, eu rejeito a vida que você me deu. E uma vez tomada essa decisão, não há como voltar atrás. Não há segunda chance. Não há arrependimento após a morte. Se você está lutando, não se esconda em silêncio. Clame. Procure ajuda. Ajoelhe-se. Porque sua vida importa mais do que você pensa, e a guerra pela sua alma é real. 4. Vício. A destruição silenciosa. Algumas pessoas destroem seus corpos rapidamente. Outras o destroem lentamente. Um drink de cada vez, um comprimido, uma refeição, uma tragada de cigarro eletrônico, uma onda. O vício é uma demolição lenta. E não se engane, é espiritual. A Bíblia diz, não se deixem dominar por nada. 1 Coríntios 6, 12. Isso significa que tudo o que possui, ao qual você não consegue dizer não, é seu Senhor. E se não é Deus, é um ídolo. Você não é livre se seu corpo está escravizado aos desejos. Você não é saudável se sua alma está apodrecendo sob a superfície. E você não está seguro se tornou insensível à convicção. 5. Aborto. A destruição de um templo antes de ser construído. Nenhum tópico desperta mais indignação. Mas a palavra de Deus não vacila. O Salmo 139 diz, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Isso não é uma metáfora poética. Isso é obra de arte divina. Cada criança no útero é um templo em construção, sagrado, vivo e feito à imagem de Deus. E quando essa vida termina, deliberadamente, um templo é destruído antes mesmo de seu primeiro suspiro. Nossa cultura diz que é empoderamento. Deus diz que é rebelião. A misericórdia está disponível, mas somente se houver arrependimento. O sangue de Jesus pode purificar qualquer coisa, mas não se for negado ou rejeitado. Aviso final. Deus não se deixará escoitar. Você não pode destruir o templo de Deus e não esperar resposta. Você não pode abusar do que ele chama de sagrado e esperar que ele olhe para o outro lado. O mesmo Deus que feriu blasfemadores, que queimou cidades inteiras por sua rebelião, que rasgou o véu do templo no momento em que Cristo morreu. Esse mesmo Deus declarou, se você destruir o meu templo, eu o destruirei. Mas aqui está a esperança. Se você se arrepender, se você se render, se você honrar seu corpo como um lugar santo novamente, ele reconstruirá o que você quebrou. Nem toda queda começa com um estrondo. Algumas começam com um sussurro, um desvio, um lento desvanecimento. Você para de orar por alguns dias. Você falta à igreja alguns domingos. Você se sente menos faminto pela palavra. Você começa a escolher o conforto em vez da convicção. Você faz algumas concessões aqui e ali. Nada grave. Apenas o suficiente para se sentir um pouco entorpecido. Mas o que começou como um desvio se torna uma direção. E o que começou como distância termina em negação. É assim que a apostasia funciona. 1. O que é apostasia? E por que ela é tão perigosa? Apostasia não é quando alguém peça. Não é quando alguém luta. Não é nem quando alguém questiona sua fé. Apostasia é quando uma pessoa que um dia creu, que um dia andou com Jesus, adorou, orou, se arrependeu e até compartilhou o evangelho, se afasta dele de forma deliberada e permanente. Eles não tropeçam. Eles vão embora. De propósito. Por escolha própria. E aqui está o que a Bíblia diz sobre isso. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que experimentaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo e que caíram, sejam reconduzidos ao arrependimento. Hebreus 6, 4, 6. Você entendeu? Impossível. Não é difícil. Não é raro. Impossível. Porque uma vez que alguém experimentou a verdade e ainda assim escolhe rejeitar a Cristo, não está apenas deixando a igreja, está crucificando Jesus novamente em seu coração. Ele está dizendo, eu sei o que você fez, eu sei quem você é, e não quero mais fazer parte disso. Isso não é fraqueza. Isso é guerra. Isso não é confusão. Isso é traição. E não há caminho de volta quando seu coração não quer mais voltar. 2. Os exemplos mais aterrorizantes de apostasia na Bíblia. Vamos ser claros. A Bíblia está repleta de advertências contra a apostasia, não como ameaças vazias, mas como testes de realidade espiritual. Judas Iscariotes, o traidor supremo. Ele não era um seguidor marginal. Ele era um dos 12. Ele andou com Jesus, riu com ele, comeu com ele, viu milagres em primeira mão. E, no entanto, por 30 moedas de prata, ele vendeu o Filho de Deus. Ele não tropeçou. Ele escolheu. E quando o culpa o atingiu, em vez de correr de volta para Jesus, ele correu para o desespero e tirou a própria vida. Isso é apostasia. Intimidade com Jesus, seguida de traição e rejeição final. Demas, o homem que amou o mundo. Em Colossenses, Paulo chama Demas de cooperador no Evangelho. Mas em 2 Timóteo, Paulo diz algo assustador. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É assim que a apostasia frequentemente acontece. Não com trovões, mas com tentação. Não com ódio, mas com conforto. Ele não odiava Jesus. Ele apenas amava o mundo ainda mais. E ele se afastou. 3. A ladeira escorregadia. Como a apostasia começa? Ninguém acorda e diz, vou me tornar um apóstata hoje. Nunca é tão óbvio.
Começa com distrações, transforma-se em concessões, cresce em frieza espiritual e termina em rebelião deliberada. Passo a passo. 1. Você para de ler a Bíblia. 2. Você para de orar. 3. Você começa a racionalizar o pecado. 4. Você se afasta da comunhão. 5. Você se apaixona pelo mundo. 6. Você silencia a convicção. 7. Você nega Jesus. E quando se olha no espelho, nem reconhece quem se tornou. Pior, você não se importa mais. A voz que costumava te condenar, se foi. A fome que costumava te impulsionar, morreu. A luz que antes te guiava, apagou-se. É por isso que Hebreus 10, 26 e 27 nos alerta. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma expectação terrível de juízo e de fogo intenso. Não por ignorância, não por fraqueza, deliberada, contínua, rebelião. 4. Existe alguma esperança para alguém que se afasta. É aqui que fica doloroso. Se você se afastou, mas ainda sente convicção. Se seu coração ainda dói quando você pensa em Deus. Se você ainda anseia por Ele, mesmo à distância, então você não foi longe demais. Porque a verdadeira marca da apostasia não é apenas o pecado, é o silêncio. É um coração tão endurecido que não sente mais nada. Sem medo, sem tristeza, sem anseio. Se não for você, se o Espírito ainda estiver sussurrando, então corra. Não ande. Corra de volta para Jesus. Não diga, voltarei mais tarde. Porque o depois pode nunca chegar. 5. Guarde seu coração, ou perca sua fé. A apostasia é evitável, mas somente se você guardar sua alma como se a eternidade dependesse disso, porque depende. Nunca pare de orar. Nunca pare de se arrepender. Nunca pare de se apegar a Cristo quando o mundo puxa sua alma. Porque a apostasia não se parece com Satanás. Parece conforto, parece concessão, parece facilidade, mas termina em destruição. Então, deixe-me fazer uma pergunta e responda honestamente. Você está se aproximando de Jesus ou está se afastando? Há um momento chegando na história da humanidade, e não está longe, em que o mundo será forçado a escolher. Não metaforicamente, não em segredo. Uma escolha literal, visível, eterna, final. Essa escolha não será entre religião ou ateísmo, não entre moralidade e pecado. Será entre a fidelidade a Deus ou a besta. E aqueles que escolherem errado enfrentarão a sentença mais terrível já registrada na Bíblia. Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho da ira de Deus, e a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Não haverá descanso, nem de dia nem de noite. Apocalipse 14, 9 e 11. Sem descanso, sem perdão, sem chance de arrependimento. Não se trata de punição temporária. Trata-se de separação eterna. Tormento sem fim. Tudo selado com o ato, receber a marca da besta. Não vamos amenizar isso. Não vamos simbolizá-la em excesso. Esta não é uma nota bíblica opcional. Este é o teste final de lealdade para cada alma viva na Terra. E está chegando. A Bíblia deixa isso bem claro. Em Apocalipse 13, o mundo é entregue uma figura conhecida como a besta, o anticristo. Ele não vem cuspindo fogo. Ele vem com poder, com carisma, com autoridade. Ele unirá nações, resolverá crises, oferecerá paz global. As pessoas o chamarão de Salvador. Alguns o chamarão de Deus. E à medida que seu poder aumenta, ele fará algo assustador. Implementará um sistema que controlará todo o comércio, todo o movimento, toda a sobrevivência. Ninguém poderia comprar ou vender, a menos que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 3, 17. É aqui que a ilusão de neutralidade morre. Você não poderá se esconder atrás do silêncio. Não poderá dizer, sou espiritual, mas não religioso. Você terá que escolher, receber a marca e adorar a besta, ou perder o acesso a tudo que o sistema controla. E o sistema controlará tudo. Acesso a comida, água, saúde, moeda, movimento, comunicação. Sem marca, sem sobrevivência. Este não será um evento pequeno. Este será o clímax global de engano e pressão. Toda a infraestrutura já está sendo construída. Neste momento, governos estão promovendo moedas digitais. Sistemas de controle social estão sendo testados. Crises globais estão condicionando as pessoas a aceitar soluções de cima para baixo em troca de paz. E no momento em que o anticristo surgir, esse sistema será ativado. Alguns acreditam que a marca será uma tatuagem. Outros, um microchip. Alguns dizem que será uma identificação biométrica. A forma exata não importa tanto quanto a função, lealdade total. Esta marca será a sua declaração. Eu escolho a besta em vez de Deus. E uma vez feita essa escolha, ela não pode ser desfeita. As pessoas perguntam, mas Deus não me perdoará se eu não soubesse, e se eu me arrepender mais tarde? Não haverá mais tarde. Apocalipse 16 diz que, depois que a marca é emitida e o julgamento começa, aqueles que a receberam se recusam a se arrepender, mesmo depois que feridas cobrem seus corpos, mesmo depois que Deus derrama sua ira. Seus corações estão tão endurecidos que amaldiçoam a Deus, em vez de retornar a Ele. A marca da besta não é apenas tinta na pele, é veneno na alma. Ela endurece você irremediavelmente. Ela o liga ao anticristo. Ela declara guerra contra o céu. E, no entanto, as pessoas farão fila para isso. Elas dirão, é apenas uma marca. Elas dirão, é apenas uma carteira digital. Elas dirão, é apenas o futuro. Acostume-se com isso. Mas Deus diz, aqueles que tomarem beberão o cálice cheio da minha ira.
Ainda assim, as pessoas entram em pânico. E se eu for forçado? E se eu tomar por acidente? Você não pode. Esta decisão não será oculta nem sutil. Será espiritual, consciente, pública, inconfundível. Isso não é algo que alguém possa encontrar acidentalmente. Você não acordará um dia e perceberá que recebeu a marca. Este é um ato final de lealdade. Ou você se curva a Cristo ou se curva à besta. Mas aqui está a boa notícia. Os verdadeiros seguidores de Cristo não serão deixados desprotegidos nessa escolha. Apocalipse 3:10 traz essa promessa. Porque você guardou a minha palavra de perseverança, eu guardarei da hora da provação que está chegando sobre o mundo inteiro. Muitos acreditam que a igreja, o verdadeiro corpo de crentes, será levada antes do início desta grande tribulação. Isso significa que aqueles que são fiéis a Cristo agora escaparão do que está por vir. Mas isso não significa que você pode esperar até o último momento para decidir. Se você rejeitar a Cristo hoje, se você viver para o mundo agora, se você silenciar a convicção e brincar com o pecado, você está treinando seu coração para escolher a marca quando ela chegar. Você não se tornará magicamente corajoso quando a besta aparecer. Você escolherá com base na lealdade que está vivendo hoje. E é por isso que esta mensagem importa. Porque está chegando o dia em que sua lealdade não será mais uma questão privada. Será visível, custará caro, eterna. Nesse dia, não haverá como voltar atrás. A hora de escolher é agora. E se você escolher Jesus, não importa o que perca neste mundo, você ganha a eternidade com ele. Se você escolher conforto agora, conveniência agora, sobrevivência agora, você perde tudo. Ele vale mais do que comida, mais do que conforto, mais do que a vida. Não espere até que o alvo seja oferecido. Não espere até que a pressão chegue. Fique firme agora. Creia agora. Siga-o agora. Porque em breve não haverá meio termo. Existe um tipo de pecado que não parece perigoso à primeira vista. Não choca ninguém. Não vira manchete. Não é barulhento nem violento. Mas é mortal. Mais mortal do que os pecados que te assustam. Porque entorpece a alma em silêncio. E o pior de tudo, você sabe o que está fazendo. Este é o pecado de conhecer a verdade e ainda assim escolher a rebelião. Não se trata de cair. Todos caem. Não se trata de fraqueza. Todos lutam. Trata-se de desafio deliberado. É quando você peça, olha a Deus nos olhos e diz, eu vou fazer isso de qualquer jeito. A Bíblia não tem palavras gentis para esse tipo de vida. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma expectação horrível de juízo e de fogo intenso. Hebreus 10:26-27. Deixe isso penetrar em sua mente. Não resta sacrifício. Não resta sangue para te cobrir. Não resta cruz para a qual correr. Só julgamento. Só fogo. Porque chega um ponto em que a cruz que você amou se torna algo que você pisoteia. E você nem se encolhe. Este não é o pecado de alguém que está quebrado, chorando, tentando mudar. Este é o pecado da pessoa que ouviu todos os sermões, viu a luz, provou a graça e ainda diz, prefiro ter o meu pecado. É quando seu coração endurece, não por acidente, mas por escolha. Você diz a si mesmo que é só por enquanto. Você diz, Deus entende. Você diz, vou me arrepender mais tarde. Mas você não percebe que cada vez que silencia a voz dele, ela fica mais baixa. Cada vez que você ignora a convicção, ela desaparece. E, eventualmente, para completamente. Isso não é misericórdia. Isso é julgamento. A voz que costumava te acordar à noite, se foi. As lágrimas que você costumava chorar em adoração, secaram. A vontade de ficar limpo de novo, entorpecido. Você não a perdeu. Você a enterrou. Sob compromisso, sob prazer, sob orgulho. E acontece lentamente. No início, você se sente culpado. Depois, a culpa fica mais fácil de ignorar. Então, você diz a si mesmo que não é grande coisa. Então, você se convence de que a graça cobrirá tudo para sempre. E, finalmente, você não se importa nem um pouco. Você ainda vai à igreja. Você ainda canta as músicas. Mas seu coração pertence a outro Senhor. E ninguém vê, mas Deus vê. A Bíblia dá exemplos aterrorizantes de pessoas que endureceram o coração a ponto de não haver mais retorno. Faraó tinha milagre após milagre pela frente. Praga após praga. 10 chances para se arrepender. E, em todas as vezes, ele disse não. Até que, finalmente, a Bíblia diz, Deus endureceu seu coração. Ele passou do ponto da misericórdia. Ele foi entregue à sua própria rebeldia. E a Esaú. Ele trocou seu direito de primogenitura por uma tigela de ensopado. Um desejo temporário por um custo eterno. Mais tarde, ele se arrependeu. Implorou por uma bênção. Ainda que a buscasse com lágrimas, não encontrou lugar para arrependimento. Hebreus 12:17. Ele esperou demais. Sua janela de misericórdia estava fechada. E nenhuma quantidade de choro poderia abri-la novamente. Esse é o risco do pecado intencional. Você acha que está no controle. Você acha que pode parar quando quiser. Mas o pecado não apenas mancha. Ele queima. Ele muda seu apetite. Ele muda o que você ama. Ele muda o que você acredita. E então, um dia, você percebe que a pessoa que você costumava ser se foi. Você quer saber quando Deus desiste de alguém? Não é quando a pessoa cai. Não é quando ela chora. Não é nem quando pecam repetidamente e voltam rastejando. É quando não querem mais voltar. Quando a convicção morre. Quando o coração está completamente endurecido. E o fogo que antes queimava se transforma em cinzas. Romanos 1 diz, Deus os entregou. Ele permitiu que tivessem o que insistiam.
sua luxúria, suas mentiras, seu orgulho. E quando Deus entrega alguém, não resta ninguém para salvá-lo. Mas se você está lendo isso agora, se algo dentro de você ainda treme, se a palavra ainda corta, se as lágrimas ainda vêm quando você pensa em quão longe você se desviou, então não é tarde demais. Essa dor é a prova de que o Espírito não o abandonou. Esse sussurro é a prova de que seu coração não se transformou em pedra. Mas não brinque com essa voz. Não adie o arrependimento. Não diga, mais uma vez. Porque você não sabe quando será a última vez. Não se trata de medo. Trata-se de resgate. Deus não está bravo com você. Ele está te avisando. Ele está te chamando. Mas seus avisos não duram para sempre. Ou você corre para ele hoje, ou estará diante dele um dia, sem desculpa. E naquele dia, você não poderá dizer, eu não sabia. Porque agora, você sabe. Este é o pecado sobre o qual ninguém quer falar. Não parece rebelião. Não parece violência. Mas ele envenena tudo silenciosamente. Seu coração, suas orações, sua eternidade, falta de perdão. Jesus não foi vago sobre isso. Ele não deixou espaço para a interpretação. Se vocês não perdoarem os pecados dos outros, seu Pai também não perdoará os pecados de vocês. Mateus 6:15. Isso não é uma metáfora. Isso não é uma sugestão. Isso é uma condição. Você poderia ser um pregador. Você poderia ler a Bíblia diariamente. Você poderia jejuar, doar, servir aos pobres. Mas se você guarda amargura no coração, se construir uma prisão dentro da sua alma para outra pessoa, Deus diz, então você também não está livre. E se você não for perdoado, você não está salvo. Há pessoas andando por aí hoje achando que estão bem com Deus, mas elas ainda estão fervendo de ressentimento, ainda repassando velhas traições, ainda imaginando vingança em momentos de silêncio. E, ao mesmo tempo, sua vida espiritual está decaindo de dentro para fora. Suas orações parecem secas. Sua adoração parece vazia. Elas não conseguem mais ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus não está interessado em habitar em um coração cheio de ódio. Ele não derrama sua presença em um vaso que já está cheio de raiva. A falta de perdão transforma seu coração em um tribunal. E você se coloca no lugar do juiz. Você acha que se apegar à dor lhe dá poder. Você acha que isso protege. Você acha que isso impede de se machucar novamente. Mas faz o oposto. Ele te aprisiona. Ele te isola. Ele te isola, não apenas da paz, mas da misericórdia. Jesus contou uma parábola para explicar a gravidade disso. Um rei tinha um servo que lhe devia uma dívida impossível, milhões. O homem implorou por misericórdia. O rei perdoou todo o valor, apagou a dívida. Mas aquele servo saiu e encontrou outro homem que lhe devia alguns dólares. E em vez de demonstrar a mesma misericórdia, agarrou pelo pescoço e exigiu pagamento. Mandou-o para a prisão. Quando o rei descobriu, ficou furioso. Servo mau, disse ele, eu te perdoei tudo. Não devias ter tido misericórdia, assim como eu tive misericórdia de ti. E entregou-o para ser torturado. Então Jesus disse algo arrepiante. Assim te tratará meu Pai que está nos céus, a menos se perdoes a teu irmão de coração. Mateus 18:35. Que isso ecoe. Deus não tolera pessoas perdoadas que se recusam a perdoar os outros. Porque quando você se recusa a libertar outra pessoa, você mostra que nunca entendeu verdadeiramente o que foi feito por você. Mas se eles não merecerem perdão, aqui está a verdade, eles não merecem, mas você também não. Você não mereceu misericórdia. Você não pagou pelo seu pecado. Jesus te perdoou completamente quando você não tinha nada a oferecer. Perdão não é sobre justiça, é sobre liberdade. Não significa que o que eles fizeram foi aceitável. Significa que você está escolhendo parar de beber o veneno. Significa que você está abrindo mão do seu direito de ser Deus sob o julgamento deles. Você está devolvendo o martelo ao único juiz verdadeiro. E sejamos honestos, alguns de vocês foram profundamente feridos, abusados, abandonados, mentidos, traídos. Não se trata de minimizar sua dor. Trata-se de curá-la, de verdade. Porque enquanto você se apega à falta de perdão, a ferida permanece aberta. Você continua revivendo-a. Você continua alimentando-a. E ela continua moldando quem você é. Mas quando você perdoa, algo sobrenatural acontece. O peso se dissipa. A memória para de te definir. As correntes caem. E de repente, finalmente, você consegue respirar novamente. Então, como você começa? Você começa com obediência. O perdão não é um sentimento. É uma decisão. Você não espera até que pareça fácil. Você o escolhe enquanto ainda dói. Você diz, Deus, eu os perdoo. Mesmo que eles nunca peçam desculpas. Mesmo que nunca mudem. Mesmo que eu ainda chore. Eu os liberto. E então você pede a Deus para fazer o que você não pode. Para suavizar o que foi endurecido. Para substituir a raiva pela paz. Para transformar cinzas em cura. Porque aqui está a verdade da qual ninguém pode escapar. Se você guardar esse rancor até a morte, você o levará direto para o julgamento. E naquele dia, quando você clamar por misericórdia, Deus olhará em seu coração e perguntará, você deu a outros? Se a sua resposta for não, a resposta dele será a mesma. Mas se hoje você entregar, se escolher perdoar, então o céu se abrirá, o fluxo de misericórdia retornará. Deus ouve suas orações novamente, seu coração se ilumina novamente, e você anda limpo, livre e perdoado. Não espere, não carregue isso por mais um dia. Perdoe, antes que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, você se deparou com algumas das verdades mais sérias de toda a Escritura.
Pecados tão sérios que o próprio Deus diz que não há perdão. Escolhas tão perigosas que selam sua eternidade. Caminhos que começam em concessões e terminam em trevas. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Destruir seu próprio corpo, o templo de Deus. Virar as costas para Cristo depois de conhecê-lo. Receber a marca da besta. Viver deliberadamente em rebelião. Recusar-se a perdoar os outros. 6 pecados, cada um com consequências eternas. Cada um carregando uma pergunta aterrorizante. Já fui longe demais? E agora aqui está você, olhando para a tela. Talvez com lágrimas nos olhos, talvez com medo tomando conta do seu coração, talvez com memórias que você gostaria de apagar, se perguntando se há algum caminho de volta. Então, deixe-me dar a resposta que sua alma está desesperada para ouvir. Se você ainda se importa, você não está tão perdido assim. Se seu coração ainda treme, se a convicção ainda corta, se uma parte de você ainda anseia por ser limpa novamente, então isso significa que Deus ainda está te chamando. Porque aqui está o mistério da graça. As pessoas que estão verdadeiramente perdidas para sempre, aquelas que cruzaram a linha, não se preocupam com isso. Elas não fazem perguntas. Elas não choram. Elas não se importam. A coisa mais aterrorizante que Deus pode fazer é parar de falar, ficar em silêncio, remover a convicção, entregá-lo às suas escolhas e ir embora. Mas se você ainda está aqui, lendo isto, isso não aconteceu. Ainda há uma janela, ainda há fôlego em seus pulmões, ainda há um sussurro em sua alma. E esse sussurro é misericórdia. Você pode se sentir envergonhado. Você pode sentir que traiu Deus muitas vezes. Você pode se sentir indigno até de orar. Mas veja para quem Jesus veio. Não para a elite religiosa. Não para os perfeitos. Não para as pessoas que resolviam tudo. Ele veio para o cobrador de impostos, a prostituta, o ladrão na cruz, a mulher apanhada em adultério, o discípulo que o negou 3 vezes. E todas as vezes, ele os recebeu de braços abertos, quando eles voltaram quebrantados. Essa é a chave. Ele não restaura os orgulhosos. Ele não resgata aqueles que ainda se apegam ao pecado. Ele não derrama graça onde não há rendição. Mas para aquele que cai de bruços, para aquele que diz, Deus, eu não mereço isso, mas preciso de ti. Ele responde, ele corre, ele abraça, ele cura. Este mundo está desmoronando. O pecado está sendo normalizado. A verdade está sendo ridicularizada. A igreja está sob pressão. O fim se aproxima a cada dia. Você não tem tempo a perder. Você não tem espaço para arriscar. Você não pode se dar ao luxo de mais uma noite com o pecado. Deus está lhe oferecendo um momento de decisão. Bem aqui, agora mesmo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Esta é a sua tábua de salvação. Não a ignore. Não a adie. Não diga, amanhã. Porque, eventualmente, o amanhã se esgota. Então, o que você faz agora? Você para de correr. Você para de barganhar. Você para de inventar desculpas. E você cai de joelhos, exatamente onde está, e clama como Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Restaura-me a alegria da tua salvação. Salmo 51:10-12. Se essa é a sua oração, diga-a com toda a sua alma. Diga, Pai, eu pequei. Endureci o meu coração. Eu fugi de ti. Não mereço a tua misericórdia, mas a peço. Jesus, eu creio que morreste por mim. Eu me rendo completamente. Purifica-me. Restaura-me. Enche-me com o teu espírito. Ajuda-me a viver para ti. Não apenas hoje, mas pelo resto da minha vida. Eu escolho a ti. Em nome de Jesus. Amém. E se você quis dizer isso, o céu acabou de ouvir. O sangue de Jesus acabou de te lavar. E as correntes que te prendiam acabaram de se quebrar. Mas não pare por aí. Não volte à rotina como sempre. Não trate isso como um momento. Que seja o início de uma transformação. Mantenha-se na palavra. Ore todos os dias. Confesse seus pecados quando cair. Cerque-se da verdade. Abandone todo tipo de concessão. Corra como se sua alma dependesse disso, porque depende. Porque o tempo é curto. Jesus voltará em breve. E quando ele voltar, só uma coisa importará. Você realmente o seguiu? Certifique-se de que sua resposta seja sim. Se esta mensagem mexeu com algo profundo em você, se você sentiu Deus falando ao seu coração, então não saia deste vídeo sem agir. Clique no botão de curtir, não para mim, mas para mostrar ao algoritmo do YouTube que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas antes que seja tarde demais. Inscreva-se no canal agora mesmo, porque o que vem a seguir abrirá ainda mais seus olhos. E ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo que pode mudar sua eternidade. E por falar em eternidade, há outro vídeo na tela agora mesmo. Ele já está ajudando milhares a despertar para a realidade espiritual que enfrentamos. Clique, assista agora. Deixe Deus continuar falando. Não role a tela. Não volte ao normal. Este pode ser o seu momento, seu resgate, seu ponto de virada. Fique acordado, fique rendido, fique pronto, porque Jesus voltará em breve. Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.